Pessoal, boa tarde, né? A gente vai fazer um DDS aqui agora de trabalho quente. Vocês viram aí muito material, né, relacionado a isso. A gente aproveita para estar passando, para estar batendo um papo com vocês também, do que vocês têm conhecimento. Vocês receberam aí uma ATQ, você sabe o que é ATQ? Autorização de trabalho quente. Qual que é a primeira pergunta que tem na ATQ aí? Esse serviço somente poderá ser realizado a quente. É a primeira pergunta que a gente faz. Se tem como a gente fazer essa atividade de outra forma, sem ser a quente? Porque às vezes o pessoal já vai fazer a quente, vai cortar, ou vai soldar, ou vai fazer a utilização de algum tipo de equipamento portátil, que é atividade a quente, né? O que é atividade a quente? Qualquer atividade que gera chama, faísca ou calor, certo? Então, às vezes a gente pensa, atividade a quente é solda, maçarico. Não. Esmerilhadeira, lixadeira, o que mais? Plasma. Então, são muitas atividades, certo? Então, quando a gente fala do diálogo diário de segurança, né? O DDS lá na empresa de vocês fazem todos os dias? Antes de começar as atividades? E depois do almoço também. Depois do almoço. Isso é importante. E como é que é a condução do DDS lá? Na parte da manhã, traz um tema ou uma abrangência que teve. E na volta do almoço, ver mais se teve algum desvio na parte de segurança. Mas quem que conduz o DDS? Não tem um profissional da segurança, não. Vocês recebem um tema e vocês fazem o DDS. Tem um PTM lá. O tema é o plano de trabalho mensal lá. Todas as abrangências que tem no corredor lá, eles devem estar mais passadas por INSS. Tá. E no caso de vocês, qual que é a função sua? Mecânico? Soldador. E vocês têm um líder lá de vocês, encarregado. É uma equipe de quantas pessoas? 22, 23. E os 22, 23 participam juntos ou equipes separadas? Juntos. E o supervisor, o líder lá, ele puxa o DDS. Cada dia vocês recebem lá uma folha A4 do tema específico e faz o DDS. É isso? Já é um DDS guiado já com os temas, certo? Isso é muito importante. Então aqui, ó, trabalho a quente é uma atividade de setores industrial. Manutenção é muito comum a gente ter essa atividade, principalmente quando se fala de caldeiraria. Aí você vai ter atividade a quente, às vezes a atividade é dentro da oficina. Isso facilita porque você já tem ali as medidas de segurança, os equipamentos de proteção coletiva. O trabalho a quente ele fica mais crítico quando você faz num local aonde você não está acostumado a fazer, que não é rotineiro, fora da área de trabalho. Então, se você tem uma caldeiraria ali, uma área onde você vai receber peças ali e fabricar, você já tem toda a estrutura, cavalete, biombo, isolamento. Quando você vai para um local que não tem essa proteção, esses materiais, você tem que seguir, além de dentro da oficina também, mas já está mais preparado, você pode ter um procedimento para isso. Quando vai fazer fora, aí tem que tomar certos cuidados, porque você vai ter variáveis. O que seria variáveis? Você pode ter material combustível próximo ali, né, madeira, papel, plástico, até mesmo a vegetação, dependendo do local, vegetação seca. Você pode ter materiais líquidos inflamáveis, que aí é mais crítico ainda. Às vezes vai fazer essa atividade dentro de um espaço confinado, certo? Vocês devem ter o treinamento também de espaço confinado, aí tem que fazer a medição dos gases. Então, quando se fala de conscientizar medidas preventivas essenciais, aí vocês que já fazem muitos treinamentos, já têm muita experiência, né? O mais experiente aqui deve ser você, né? Não. Tem coisa, você está com quantos anos? Quantos anos de experiência? Só tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, mas já trabalhou com outras coisas, né? Você tem quantos anos? 21. Rapaz novo, velho. Quase a metade da idade, né? Você começou agora? Quanto tempo na área? Já tem uns 2 anos. 2 anos, bacana. Você? E começou juntos os dois, praticamente, né? Não? Começou primeiro? 6 meses. Mas assim, a troca de experiência é importante nisso aí. Por quê? Às vezes a pessoa começa com 19 anos na área, recebe treinamento e trabalha com uma pessoa mais experiente. Às vezes é interessante porque você tem a troca. E quando a gente vai pegando muita experiência também, às vezes o excesso de confiança pode atrapalhar. Certo? Eu já faço isso desse jeito, muito tempo que eu faço dessa forma.
aquela velha história, né? Que você chega para um colaborador, quer dar um EPI para ele, e ele não quer usar o EPI. Aqueles soldadores mais antigos, soldadores raiz, hoje para você fazer uma solda, um corte com maçarico, com algum tipo de máquina de equipamento, você tem que usar umas... Quais EPI você usa, por exemplo, para cortar uma chapa com maçarico? Mas usa as chapas lá. Não, fala EPI. Qual EPI que você usa? Você usa luva de raspa. Luva de raspa. Blusão de couro. Blusão de couro. Calça de couro. Avental. Perneira de couro. A máscara de proteção, a máscara respiratória. Então, pega um soldador mais antigo, vai numa oficina para você ver se o pessoal usa isso. Não usa. Uma pessoa dessa, às vezes, sai da oficina dele para trabalhar numa empresa grande e ele vai ter dificuldade. A cultura. No caso de vocês já são jovens, estão trabalhando em empresas que têm um procedimento robusto. É importante. Qualquer lugar, se você for trabalhar numa empresa menor algum dia, você já vai chegar lá e já vai ver um monte de coisa errada. E isso é interessante. Você vai levar cultura de segurança para esse lugar. Então, uma empresa, por exemplo, que faz DDS de manhã, de dia, depois do almoço, é interessante. Porque você dissemina a cultura. A segurança está dentro do processo. E aí, o que acontece? Tem empresas que fazem DDS uma vez por semana, que é o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança. Tem empresa que nem faz DDS. Tem empresa que manda o pessoal assinar para falar que fez. Não adianta nada. Você vai cumprir o quê? Papel. Isso aqui não resolve nada. Isso aqui é apenas para validar, para evidenciar que está sendo feito. E às vezes a pessoa só tem evidência, não tem o que precisa mesmo, que é a mudança de cultura. Certo? Então, nós temos aqui, falando o que é trabalho quente, né? O trabalho refere à operação que gera faísca, calor, fumos ou gases quentes. Então, pode gerar o quê, gente? Incêndio, explosão. Então, essa atividade, o procedimento, o isolamento, ela é muito importante. Exemplos, né? Soldagem, esmerilhamento, corte com maçarico, brasagem. Quais atividades principais suas a quente lá, que vocês mais fazem hoje lá? A solda e o maçarico. Solda e o maçarico, certo? Então, o que vocês fazem, por exemplo, antes de começar a atividade com relação a esses equipamentos? Checklist. Tem que checar todo dia, certo? E aí que, às vezes a pessoa pega e só preenche. Não, tem que verificar o equipamento de fato. Até para você ter um equipamento mais adequado para trabalhar, com a manutenção em dia. Se tiver algum problema, substitui aquele equipamento, né? Manda para manutenção. Né? Então aqui a gente vê uma caneta, né, de maçarico, bico ali. Aqui os riscos envolvidos: incêndio, queimadura, inalação de fumos e gases. Então, quando se fala de incêndio, explosão, eu posso ter problema no ambiente, certo? Eu posso ter problema com pessoas queimadas, machucadas. Quando se fala em queimaduras, é um acidente, né? Você pode queimar, por isso que é importante a proteção com os equipamentos, né, para contato com materiais abrasivos, né? A luva de raspa, o mangote, o blusão, né, o avental de couro, de raspa. Isso é fundamental porque não tem como você fazer uma atividade, por exemplo, com maçarico, sem ter aquela projeção daquela fagulha. E se você não tiver um material ali anti-chama, né, que aquele material ali, o couro ali, ele é anti-chama, certo? Ele vai bater em você ali e não vai queimar. Então, muita gente trabalha de forma inadequada, utilizando uma calça jeans comum ali, às vezes acaba queimando. Às vezes o cara acostuma a queimar. Você vai em oficina, por exemplo, que a gente vai pedir para fazer alguma coisa de serralheria, você vê o pessoal trabalhando totalmente sem nenhum tipo de proteção. Né? Eu vejo muito em serralheria e borracharia. Já viu como é que os caras enchem pneu de carro em borracharia? Com certeza você já viu uma oficina dentro de indústria que tem lá a gaiola para você colocar o pneu, por exemplo. Você imagina o tanto de acidente que a gente vê aí no Instagram, no YouTube, de pessoas trabalhando em borracharia, fazendo o enchimento do pneu, o cara em cima do pneu ali. O cara não sabe o risco que ele corre. Tem 30 anos que eu trabalho com isso aqui e nunca aconteceu nada. Só que se acontecer, pode gerar uma fatalidade. É um risco crítico. Então, vocês vão perceber que vocês que já estão na área aí, vocês já sabem melhor do que a gente como é que funciona essa operação. A gente fala do quê? Da parte de segurança. A parte operacional, profissional, vocês dominam. O que vocês têm que inserir? A parte de segurança. Entender que dentro do processo a segurança faz parte.
Que muita gente pensa, ó, eu tenho que fazer uma solda em tal lugar. Ah, eu vou ter que fazer APR, vou ter que fazer permissão, vou ter que preencher autorização de trabalho quente, permissão de trabalho especial, tem que ir um técnico para liberar. Mas isso faz parte do processo. As pessoas pensam que é algo isolado, não é. A segurança, quando se fala em cultura, ela tem que estar dentro do processo operacional, certo? Então, a questão da radiação, certo? Choque elétrico, tem que ter ali o terra, por exemplo, da máquina de solda. Qual que é o procedimento com relação ao terra, ao aterramento da máquina de solda? Como é que vocês fazem? Mas geralmente apropria ele na peça que você vai soldar e solda. Aí te dá segurança para não ter uma descarga ali, certo? Ele vai, se tiver, vai ter a fuga correta, não é? Então nós temos aí a questão também de projeção de partículas, que é muito comum. Quais são as medidas preventivas? Primeiro, análise de risco. Vocês têm análise de risco individual lá também? Vocês fazem? De bolso? Tem a permissão de trabalho, análise de risco. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, análise preliminar de risco e a APR individual, por exemplo, é diferente. A análise de risco é eu com minha equipe que eu vou analisar. A gente tem até aqui, ó, liberação de trabalho com riscos, um modelo, tá vendo? Dá uma olhada para vocês verem que interessante, esse modelo de liberação de trabalho com riscos. Esse modelo, por que é importante? Eu vou estar fazendo a liberação, a permissão de trabalho de todas as pessoas que estão naquele local. Formato de checklist é o melhor, porque se eu deixar apenas a minha cabeça pensar ali naquela atividade, ali, quais os riscos, eu vou esquecer alguma coisa. Então, o modelo de checklist para a análise de risco é importante. E tem também a APR individual. Por que a APR individual é fundamental? A gente tem características diferentes. Né? Às vezes ele tem uma filosofia diferente, né? A parte fisiológica dele é diferente, a dele aqui também é diferente. Às vezes no dia você não está legal para fazer atividade. Então, por isso que a gente tem que, né, tanto permissão, análise de risco, né? Por exemplo, ó, análise de risco, identificação de riscos, definição de medidas e controle antes de iniciar o trabalho. Permissão de trabalho, documento formal que autoriza a execução do trabalho após a verificação das condições de segurança. Tem empresas que têm diferenças nesses procedimentos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Cumprir o procedimento. Qual que é o objetivo quando se fala de análise de risco, permissão de trabalho? O planejamento da atividade. Eu lembro que eu acompanhei uma atividade uma vez na empresa que eu trabalhava, do ramo de mineração. O rapaz estava fazendo, tinha a mineração que ela tinha ali a área de beneficiamento do calcário, e tinha uma peneira, ela ficava mais ou menos 8 metros de altura, e essa peneira, ele para fazer a manutenção dela, ele tinha que subir com uma escada. Então ele foi lá, colocou a escada, amarrou, fez todo o procedimento de segurança, e esse cara toda hora ele subia e descia para pegar alguma coisa. Ou seja, falta de quê? Planejamento. Se ele já, quando você fala da análise de risco, quando você vai fazer a atividade, se você já, por exemplo, eu vou precisar de máquina de solda, vou precisar de maçarico, vou precisar de caneta, vou precisar de não sei o quê, eu vou precisar de uma caixa de ferramenta com isso, aquilo, eu vou levar uma vez só, vou subir uma vez só e vou descer uma vez só. Imagina toda hora você sobe e desce para pegar alguma coisa, sobe e desce para pegar alguma coisa. Então, essa falta de planejamento faz isso. Certo? Eu bato muito nessa tecla e também na questão da pressa, às vezes. A pessoa só trabalha na correria, só apagando incêndio. Isso na área de segurança não pode acontecer. Por quê? Primeiro, que hora vocês começam a trabalhar? 7. Vai até que hora? É assim. Você vai sair antes disso? A não ser que você tenha uma liberação, alguma coisa. Para que vai adiantar você correr com a atividade? É lógico que você não vai fazer corpo mole na empresa, trabalhar devagar, lento, isso não é bom. Né? Atrapalha a empresa e a gente está servindo aquela empresa ali. Mas não adianta fazer nada na pressa. Eu tenho que cumprir o procedimento. Porque quando a gente fala em segurança do trabalho, gente, fala em risco crítico, vocês trabalham com atividades críticas. Atividade crítica é o quê? Aquilo que pode gerar fatalidades, lesões incapacitantes. Trabalho quente é crítico? É. Trabalho em altura, vocês fazem altura também, é crítico. Espaço confinado? Crítico. Líquidos inflamáveis? Crítico. Aí você fala líquidos inflamáveis com trabalho a quente, às vezes vai fazer uma solda no tanque ali, mais crítico ainda. Então, por isso que a gente tem que
tá bem para trabalhar, né? A questão da saúde mental, a questão de dormir, ter uma boa noite de sono. Às vezes a pessoa ingere bebida alcoólica um dia antes, vai trabalhar no outro dia ali, ela não está com o mesmo reflexo. Às vezes você não está tonto, você já curou aquilo ali, mas você perde, quem toma uma cerveja sabe que no outro dia seu corpo não é a mesma coisa, você precisa recuperar. Então, uma noite de sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação tem totalmente a ver com esse tipo de atividade aqui que a gente está falando, tá? Para ter sucesso na atividade. Então, o uso de EPI é uma coisa muito básica hoje, né? Cobrar EPI. O técnico de segurança vai na área hoje, ele tem que saber que todo mundo está usando EPI, vai lá para ver. Não é só isso que vai ver outras coisas. Mas se chegar numa área, por exemplo, pegar um cara fazendo uma atividade a quente sem usar uma máscara de solda, por exemplo, que está soldando, é uma coisa inadmissível hoje. O EPI é a última barreira. Ele não é mais efetivo, mas ele é importante em algumas atividades, certo? O ideal é que a gente não precisasse de usar EPI. Só que a gente está longe dessa cultura de conseguir. Tem atividades que é complicado. Por exemplo, uma atividade a quente. Como é que eu vou fazer aquela atividade ali que é necessária sem um cara usar EPI? A não ser que eu automatize aquela atividade, ou coloque o robô para fazer. Hoje tem muitas empresas que fazem isso. Aí eu elimino aquele risco de forma geral. Mas o EPI também é fundamental. Vocês têm dúvida qual EPI que vocês têm que usar para trabalhar quente? Já tem definido, a empresa já define para a atividade, certo? Vocês já chegam, já são fornecidos os EPIs, recebe os EPIs com certificado de aprovação, vai assinar a ficha de EPI e tudo mais, né? Aqui, ó, preparação na área, remoção de materiais combustíveis inflamáveis no raio mínimo de 10 metros. Esse é o procedimento que vocês fazem? Isolamento. Vocês fazem mais atividade a quente na oficina suas ou roda dentro dos setores lá? Como é que é? As oficinas, né, tem a infra e a super. Mas, por exemplo, vocês fazem em locais diferentes? Tem essa necessidade de não ser no mesmo local todo dia? Não, é mesmo todo dia. Geralmente tem um pessoal que vai pro trecho. Trilha, né, para cortar. Então, aí, por exemplo, isso aqui, por exemplo, vocês não precisam se preocupar, precisa dentro da oficina, já está tudo isolado hoje. Aí quando você vai para um lugar fora da oficina, você tem que ver isso aqui, isolamento, garantir que não vai chegar ninguém, garantir que não tem material combustível naquela área, ou inflamável também. Extintores, dentro do local, tem que ter o extintor de incêndio, certo? Geralmente é o pó químico seco, ou o pó tipo ABC também, é isso. Nós temos também a análise preliminar de risco e a permissão de trabalho. Aqui fala, né, da identificação de perigos, avaliação de risco e medidas de controle. Todo risco, gente, quando a gente identifica, né, eu vou fazer uma atividade, quando eu vou fazer uma atividade, eu vou preencher uma PR, eu tenho que esquecer o risco. Eu esqueço o risco e penso só na atividade. Às vezes a gente faz ao contrário, eu começo a identificar risco sem saber como é que eu vou fazer. Eu tenho que ter etapa daquela atividade, passo a passo dela, bem definido. Desde a mobilização dos materiais, da execução e depois da desmobilização. Eu vou guardar as ferramentas e tudo mais. Então, quando eu faço passo a passo, eu sei tudo que eu vou fazer, está descrito. E aí, dentro de cada passo, eu vou ter riscos. Eu vou mapeando aqueles riscos também, dentro de cada passo da atividade. Mapeei os riscos, beleza. Quais são as medidas de controle? Eu vou ter que ver, o que é medida de controle? Treinamento funcionário é medida de controle? É. Exame em dia é medida de controle? É. Equipamento de proteção individual é medida de controle. Isolamento da área, permissão, liberação, tudo que eu vou fazer para evitar que o acidente aconteça. Isso são medidas de controle preventiva, para prevenir o acidente. Aí eu tenho as medidas de controle que a gente fala mitigatórias. O que é isso? Quando o acidente já aconteceu. Mesmo com as medidas preventivas, eu posso ter falha. Principalmente falha humana. Por que eu posso ter falha humana? Nós somos seres humanos e nós tomamos decisões o tempo todo. Vocês já perceberam que a gente toma decisão toda hora? Tudo na nossa vida é decisão. Vocês vieram para cá hoje. Vocês vieram de carro, ou de moto, ou de Uber, ou vieram a pé, ou de ônibus, são decisões. Cada uma das 5 ali são decisões. Se vocês iam almoçar aqui no escritório, ou ia num restaurante, ou na casa de vocês, também é outra decisão.
Vocês estão tomando. Então, tudo é decisão. Então, a partir do momento que eu falo que a gente toma decisão a todo momento, você sabe quantas decisões que a gente toma por dia? Mais ou menos? Milhões? Quantos milhões? Nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Por dia. Um estudo que foi feito no Brasil, Estados Unidos e Japão. Pegou uma pessoa e monitorou ela 24 horas para ver quantas decisões ela toma. 35 mil. O problema não é as 35 mil. O problema é que 95% dessas decisões a gente toma de forma inconsciente. A gente não percebe. A gente está em que modo? Que modo que a gente está quando a gente faz algo que não percebe? Piloto automático. O piloto automático é o grande vilão da segurança do trabalho. Então, quando eu falo dessa questão de análise de risco, de permissão de trabalho, o piloto automático, ele pode julgar toda a minha medida de controle fora. Às vezes eu estou lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, estou com os EPIs tudo certinho, estou com a análise de risco certinho, tudo certo, estou fazendo atividade no espaço confinado ali, a quente, está tudo certo, mediu o gás, está tudo certo, 20 pontos mol de oxigênio, permissão de trabalho, estou fazendo atividade, aí eu estou subindo numa escada, por exemplo, que não tem a linha de vida vertical, às vezes estou macaqueando ali com o talabarte, e às vezes eu vou e qual que é o procedimento quando eu estou macaqueando com o talabarte? Eu coloco os dois, eu tiro um, coloco o outro depois que eu tiro. Aí eu vou, pego e tiro os dois, desequilibro e cai. Decisão errada. E aí? Como é que faz? Então, por isso que a gente tem que ter medidas mitigatórias. Qual é a medida mitigatória? Por exemplo, eu estou soldando, começou a pegar fogo, eu vou usar o quê? Extintor de incêndio. Extintor de incêndio é o quê? Mitigatório. Eu estou soldando lá, teve uma projeção de partícula. Eu estou com uma máscara ali, vai proteger, não vai pegar no meu olho, por exemplo. EPI é o quê? Mitigatório. Eu estou com o cinto de segurança travado, eu desequilibro, o cinto me segura. Cinto também é mitigatório. Eu estou dirigindo meu carro na rodovia, estou lá a 100 km por hora, estou com cinto. O cinto para vocês do carro é preventivo ou ele é mitigatório? Mitigatório? Por quê? O cinto vai evitar de eu bater o carro? Ele vai evitar que eu seja o quê? Projetado para fora do carro. Então, ele é mitigatório. Então, eu tenho que ter os controles preventivos e mitigatórios. E dentro da análise de risco, eu tenho que, da permissão de trabalho, eu tenho que fazer isso. Tá? E a gente nunca deve fazer uma atividade sem a PR, permissão, liberada, né, pelos responsáveis. Então, quando a gente fala de preparação da área de trabalho, remover materiais combustíveis no raio de 10 metros, proteger material que não pode ser removido, barreira anti-chama, né? É um material anti-chama o quê? Que o fogo vai bater, a chama vai bater nele e não vai pegar fogo, certo? A própria roupa do eletricista, o próprio o roupão que vocês utilizam lá, né, o avental, ele tem que ser o quê? Anti-chama, justamente para isso, tá? A ventilação adequada, extintores, todos vocês sabem usar extintor de incêndio? Sabe usar? Já usou extintor? Já usou? Já usou? Como é que usa o extintor? Tira o pino puxando. Você puxa o pino ou gira ele? Puxa, gira. É gira e puxa. Por quê? Ele tem um lacre. Aquele lacrezinho, se você puxar ele vai sair, mas você vai perder tempo. Então você gira primeiro, ele rompe o lacre e você puxa, ele está liberado. Tá? Basicamente dessa forma que a gente tem que usar. Mas é bom vocês saberem como é que funciona, como é que usa, porque numa atividade a quente, vocês podem precisar. Certo? Observador de incêndio. Sempre tem alguém observando a atividade suas lá? Brigadista? Ou não? É vocês mesmos? Se tiver, vocês vão acionar a sirene. Algumas atividades onde a empresa não tem brigada, por exemplo, se contrata até um brigadista profissional para ficar ali, né? Para ter essa observação. E realizar a inspeção final. Por quê, gente? Muitas atividades, muitos acidentes, de trabalho quente, principalmente de áreas que não são ali controladas, acontece quando a pessoa faz atividade a quente e tem ali uma chama ali que ela não percebeu, ela foi embora e não verificou. Principalmente locais não rotineiros. Tem que verificar, fazer uma inspeção, chamar alguém de fora para verificar aquele local para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Então, a área de trabalho deve ser monitorada por pelo menos 30 minutos
após a atividade a quente. Certo? Pode ter um fogo silencioso ali, né, lento, que pode, né, ter acidentes, principalmente depois do trabalho. Então, os EPIs que vocês utilizam, olha aqui, ó, touca, máscara de fumos, jaqueta de raspa ou de couro, calça, né, a calça embaixo do EPI, sapato, segurança, óculos, máscara, luvas, avental, perneira. Então, ó, a máscara de solda, por exemplo, proteção contra a radiação nos olhos, principalmente. A luva de raspa ou de couro, né, protege as mãos. O avental, o tronco. Perneira protege as pernas. Calçado com biqueira de aço. Os EPIs, principalmente na época de calor, os EPIs para trabalhar quente, a pessoa chega a suar muito ali por dentro, né? É um pouco desconfortável por causa do calor, né? Mas ele é importante para proteção. A touca, óculos, protetor aditivo e o EPI, né, o uniforme. Então, quando se fala de atividade a quente, atenção redobrada, prevenção. Quando se fala de negligência, principalmente, né, quando a gente toma uma decisão no piloto automático, é algo que a gente não percebe. Agora tem a negligência também. É a pessoa saber que é errado fazer e ela está fazendo conscientemente. Então, isso também é responsável por grandes acidentes que acontecem. É importante lembrar, né, ressaltar em cima desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, que quando se fala de atividade a quente, pessoal, a questão da negligência, ela não pode acontecer, ok? Aqui nós temos a autorização trabalho a quente, né? São 20 itens que a gente verifica, né? Então, por exemplo, esse serviço pode ser realizado a quente? Se a resposta for esse serviço somente poderá ser realizado a quente, se a resposta for não, eu já não faço atividade, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, soldagem, oxicorte, outros têm um cabeçado. Os executantes possuem carteira de identificação. Vocês têm uma carteirinha de risco lá, não tem? Vocês trabalham? É a carteirinha. É um crachá, né? Geralmente chamado crachá de risco crítico. Para mostrar o que você pode. Você pode subir em altura, você pode trabalhar em espaço confinado. E ela tem uma validade, geralmente a validade é do treinamento ou do ASO, tá? Do Atestado de Saúde Ocupacional. Então, os executantes estão usando os EPIs. Pergunta se tem os extintores. Pergunta se os produtos, recipientes enclausurados estão distanciados. Se os cilindros estão bem fixados, né? Principalmente a questão do oxigênio, do acetileno, que vocês usam, o capacete também desses equipamentos. A máquina de solda, estão com os cabos elétricos, máquina, lixadeira, furadeira, estão com o cabo elétrico bem isolados. Todos os recipientes com produtos combustível inflamável foram retirados do local. As aberturas dos pisos e reservatórios de combustíveis que não puderam ser removidos do local foram protegidos. O local está livre de serragem. Os pisos, plataforma ao interior dos equipamentos que continuaram com vestígio foram varridos. O local foi isolado. Então, é um checklist que a partir do momento que não atende, eu tenho que corrigir antes de fazer a atividade, né? Então, aqui tem algumas informações importantes, né? E isso é fundamental. Aqui nós temos também uma informação sobre os extintores de incêndio, tá? Para ficar com vocês, é importante. Os tipos de extintores, as classes também, a questão do treinamento prático é fundamental. Nós temos aqui também, ó, uma liberação de riscos. Tá vendo? Essa PR, para trabalhar quente, ela mostra, em forma de checklist, também tudo que eu tenho que verificar antes de fazer a atividade. Okay? São modelos aí que vocês vão estar levando aí no final desse treinamento. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Como é que foi aí o treinamento? Vocês gostaram? Vocês acham que ficou faltando alguma coisa? Tranquilo? Então, a gente agradece a participação de vocês. O pessoal que está assistindo aí em casa aí, se gostou, curta, compartilhe, comente, traga a sua sugestão, sua crítica e faça inscrição no nosso canal para a gente trazer conteúdos aí de segurança todos os dias. Muito obrigado.